Olha, nós vamos falar agora a respeito de um ranking que colocou o estado do Piauí em uma situação importante quando diz respeito da eficiência na gestão pública. Os dados foram levantados pelo jornal Folha de São Paulo, através do seu instituto, com uma metodologia muito específica e colocou o Piauí entre os 8 estados do Brasil com melhor eficiência em gestão pública. Nós vamos entender melhor isto com o secretário Antônio Neto, secretário de Planejamento, que está aqui conosco. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Antes de mais nada, eu queria que você explicasse para nós como o Piauí conseguiu esse desempenho, como é que se explica o desempenho do Piauí entre os 8 estados do Brasil que tem o maior índice de eficiência na gestão. Boa tarde, Joelson. Ouvinte da TV Cidade Verde. A Folha de São Paulo, através do Datafolha, ela montou uma pesquisa fazendo uma avaliação e criando um ranking dos estados brasileiros, dos 27 estados, sobre o grau de eficiência das políticas públicas. Então ele pegou 6 pontos importantes, 6 componentes. Pegou saúde, educação, segurança, infraestrutura, a situação financeira, fiscal do estado e a renda per capita, a receita per capita. A partir dessa avaliação, ele estudou cada um desses componentes, viu e examinou os dados que o Piauí apresentou, pesquisa da própria Folha de São Paulo, que é um jornal absolutamente, vamos dizer assim, São Paulo, independente, isento, não teve nenhuma participação do estado do Piauí, foi uma avaliação que ele decidiu fazer. A partir desse número, constatou que o Piauí foi um estado que conseguiu um grau, vamos dizer assim, muito razoável de eficiência, ou seja, nós tivemos, em que pese toda a dificuldade econômica do Brasil, a crise econômica que nós vivemos nesses últimos 3 anos, o Piauí conseguiu a média 0,48. Para você ter ideia, os estados melhor avaliados, caso Santa Catarina, São Paulo e outros estados, conseguiram média 0,5, vai até 0,5. Então nós ficamos numa média aí que nos deu o percentual de a colocação de 8º lugar no Brasil. 8º lugar no Brasil. Considerando todos os 27 estados brasileiros, nós ficamos em 8º lugar na média de entrega de produtos na área de educação, saúde, segurança, infraestrutura e melhorar a situação financeira. Muito bem. A avaliação é de 0 a 1, né? 0 nota mínima, 1 nota máxima. O Piauí ficou com 0,48. Seria mais ou menos isso, né? E aí São Paulo, como o senhor fez referência, 0,5, né? Para dar uma ideia. Quem ficou até 0, atingiu o grau 0,5 foi o melhor avaliado. Nós atingimos 0,48. Muito bem. Bom, aí os números, eles vão mostrando aqui caso a caso. Primeiro, o caso da segurança pública, que chamou muito a atenção, porque o Piauí conseguiu 0,8. 0,86. 86. 0,86. Como é que o senhor entende que o Piauí conseguiu esse avanço? O Piauí já vem avaliando, bem avaliado do ponto de vista da segurança pública, já saiu um dado recente. O Piauí é o mais bem avaliado do Nordeste e o 3º do Brasil, em termos de avaliação. Nesse ranking da Folha de São Paulo, o Piauí é o 3º do Brasil. Foi o resultado, Gelson, de uma série de políticas que foram implementadas ao longo desses últimos 3 anos, essas últimas gestões, e já vem também de muito tempo. Se você pegar a segurança no Piauí, ela tem passado por um processo, mesmo com todos os problemas que nós temos passado. Isso não quer dizer que nós estamos 100%, que está tudo a mil maravilhas, não. Até porque a população tem se queixado. Evidentemente que nós temos alguns problemas. Se você pegar o número de homicídios, de vitimização, os rankings que são importantes, o Piauí está numa avaliação muito boa. Mas, evidentemente, que temos um desafio muito grande, nós temos muitos problemas ainda na área de segurança. Agora, o que precisa ser ressaltado foi o avanço que aconteceu nesses últimos 3 anos e meio, com mais estruturação das delegacias, mais políticas voltadas para o combate ao feminicídio, política de abrigo para as mulheres, de combate à violência doméstica, enfim, todo um trabalho de articulação da polícia civil com a polícia militar, as operações planejadas. O Piauí teve, ao longo desses últimos 3 anos, essa gestão, foi agora está finalizando, um avanço muito grande na questão do combate ao crime organizado, evitando fazendo uma política de intervenção com inteligência policial. Então tem um trabalho todo que está sendo feito com equipes da Secretaria de Segurança, muito bem coordenada pelos delegados, pelas autoridades das áreas. Então acho que a gente tem que ressaltar. Esses dados da Folha de São Paulo apontam no sentido de que está dando certo. Agora, claro que precisa melhorar ainda mais, precisa continuar, precisa evoluir mais ainda, evidentemente. Dos 6 pontos que o Piauí foi avaliado
junto com todos os outros estados, um que ele não se saiu bem foi a da renda per capita. A divisão a receita per capita no estado do Piauí. Se pegar toda a riqueza e dividir entre os piauienses, ficou um valor baixo, 0,118%. Tá, a receita per capita, nossa renda sempre essa questão é um grande desafio que nós temos que enfrentar e estamos adotando política nesse sentido. Agora, a receita per capita, se você pegar o produto interno bruto do Piauí e dividir pelo número da população, a nossa renda a receita per capita ficou R$ 3.050. Pra você ter ideia, comparativamente, claro que são números diferentes. Sim. É maior do que a do Maranhão, foi 2.400 e alguma coisa, e maior até do que a do Ceará, que foi 2.800. Mas, evidentemente, que a renda individual das pessoas no Piauí ainda tem alguns desafios muito graves que a gente precisa superar. E esse processo que o Piauí está passando de evolução, no sentido de ter mais investimento, mais atração de investimento, no sentido, a questão o Piauí hoje está dentro de um processo de aprimoramento no que se refere à questão das energias eólicas, energia solar. Grandes parques estão se estruturando no Piauí. Nós temos um processo de atração muito forte de investimento. Então, isso tudo vai ter reflexo. A questão do gás, do petróleo agora está começando a se tornar uma realidade. Ou seja, agora, o grande forte do nosso estado realmente é o setor serviço, setor comércio. Esse é o nosso grande ranking. Nós precisamos trabalhar. Infraestrutura também ficou um pouquinho abaixo da média. Pergunto, como é que está a liberação dos recursos para investimentos nessa área? O Piauí tem a expectativa de receber parte dos recursos do Finisa para poder fazer os investimentos nesse setor. Sobre a infraestrutura, vale ressaltar que um dos elementos desse ranking da Folha de São Paulo foi exatamente a situação das estradas, das rodovias estaduais. E o Piauí foi bem avaliado nesse ranking em relação às estradas. Isso significa dizer que todo o investimento que nós fizemos nesses últimos anos, de dotar o Piauí de uma malha rodoviária muito mais estruturada, fez crescer um pouco esse custo. Isso ajudou no nosso índice de desenvolvimento. Aí eu volto a repetir. Por isso que tem que haver continuidade desse trabalho, no sentido de promover esse processo mais ainda de integração das cidades, de articulações do nosso sistema rodoviário para poder melhorar e escoar a produção. Em relação ao Finisa, você está me perguntando, nós estamos no processo, a segunda parcela do Finisa foi liberada, nós estamos no processo agora de desembolso e as obras foram retomadas. Nós temos algumas obras importantes que estão sendo retomadas. Estive a semana passada, inclusive, visitando o Rodoanel. O Rodoanel está faltando 10% de conclusão, vai ser concluído, os recursos foram garantidos, a obra já está em andamento. A previsão é que entre o mês de setembro, final de setembro e início de outubro, ela deverá ser entregue definitivamente à população. Então, e outras áreas importantes estão sendo feitas, Porto das Barcas, áreas voltadas para a área de turismo e outras questões. Ou seja, o Finisa, e além disso, um grande programa de mobilidade urbana. Que essa é a grande questão que o Finisa também ajudou bastante. Muitas cidades tiveram mobilidade urbana, calçamento, melhoraram as suas ruas, suas estruturas. Tudo isso é um processo que foi fruto desse trabalho. O que se viria a ressaltar, meu caro Gelson, é realmente em relação à questão da gestão. Ou seja, a gestão pública que foi concebida e trabalhada ao longo desses 3 anos e meio foi exatamente de focar, que nós sabíamos que iríamos enfrentar uma grande crise, a crise foi até maior do que nós planejamos, mas mesmo assim, nosso governo deu toda a prioridade para a execução das políticas públicas. Por isso é que nós fizemos tudo possível para não atrasar a folha de salário, porque isso traria uma repercussão muito grave no sentido de gerar as oportunidades de trabalho. Esse risco nós não corremos mais? Isso, absolutamente. Nós estamos fora desse processo. Se Deus quiser, nós não vamos ter problema de atraso de salários. Essa pauta nós estamos virando, porque o risco maior nós já estamos passando. O que aconteceu foi que realmente as receitas caíram, as receitas de transferência, por isso que os estados passaram por dificuldade, e nós tivemos que manter os investimentos. Por isso que esse ranking da Folha de São Paulo, ele nos dá a clareza de que nós estamos no caminho certo. Porque os investimentos mantidos em educação, saúde, segurança e áreas importantes de infraestrutura ajudam o estado do Piauí a ter um processo cada vez mais avançado de desenvolvimento econômico. Certo. Eu queria agradecê-lo, secretário. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Secretário Tonho Neto, secretário de Planejamento. Muito obrigado pela participação conosco. Ok. Muito obrigado.